O Realme C61 pode ser uma excelente opção de smartphone básico para quem quer bastante memória RAM e armazenamento. Ele tem 3 opções, a mais básica, que traz 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, está saindo por apenas R$ 950, só que a versão com 8 GB de RAM e 256 GB está saindo por menos de R$ 1.030 e pode ser um fator decisivo para quem quer um smartphone aí com bastante memória. Ele ainda traz uma tela enorme de 6,74 polegadas, conta com bateria de 5.000 mAh, com carregador de 15 watts na caixa, possui 2 câmeras traseiras com sensor principal de 50 megapixels. Nesse vídeo aqui nós vamos conhecer todos os detalhes do Realme C61, quais são os pontos fortes e quais são os problemas desse smartphone. Então assiste até o final porque o vídeo tá bem legal, só que antes deixa o like aí para poder ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então você que é fã, deixa o seu like aí, porque ele é muito importante pra gente. E você que tá chegando que ainda não conhecia o canal, seja bem-vindo e aproveita também para se inscrever, porque aqui tem vídeos diários de tecnologia. Então se inscreva, ative o sininho e torne-se Big Geek você também. Uma coisa que eu sempre gosto demais nos smartphones da Realme é que mesmo seus modelos básicos são muito bonitos. Olhem só, o Realme C61 é um aparelho de entrada e ainda assim traz um acabamento bastante refinado. São 2 opções de cores, essa aqui é a Dark Green, ele também traz uma opção na cor dourada. A vantagem da versão na cor dourada é que ela é menos suscetível a marcas de dedos e arranhões. Essa versão aqui, a Dark Green, é muito bonita, mas fica um pouquinho mais fácil de ficar com marcas de dedos. Mas olha só os detalhes aqui desse grafismo que existe na parte traseira, é um smartphone que chama muito a atenção pelo seu visual. Ele traz tampa traseira e as bordas feitas em plástico, possui um total de 7,8 mm de espessura e um peso de apenas 188 gramas. Aqui pode parecer que são 3 câmeras, mas ele traz apenas 2. Porém, a principal de 50 megapixels é a que interessa, a segunda lente apenas um sensor auxiliar e aqui ele também traz o flash de LED. Nessa lateral nós temos os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor digitais do aparelho. Aqui na parte inferior temos uma entrada P2 para fone de ouvido, né, um recurso bem legal, microfone utilizado para as ligações, porta USB tipo C e o único alto-falante, já que o aparelho traz áudio mono. Aqui nessa lateral nós temos a bandeja, vamos ejetá-la aqui para a gente poder dar uma olhada e olha só, tá aqui, ó, ele traz o triplo slot. Deixa eu tirar o aparelho para ficar mais fácil de ver, né? São 3 slots, então é possível utilizar simultaneamente 2 chips mais um cartão de memória aqui no Realme C61. E reparem que ele já está com as primeiras marcas de dedos, tá até bem disfarçado por enquanto, né? Mas depois de um tempo o aparelho acaba ficando bastante marcado. Mas a parte boa é que ele vem com uma capinha na caixa. Isso ajuda bastante aí a evitar essas marcas de dedos. É legal que ele traz capinha e também já vem com película pré-aplicada, mesmo sendo um modelo básico. Aqui, olhando com atenção, vocês podem notar que ele traz aqui uma película pré-aplicada. Falando de tela, temos aqui um display LCD com painel IPS. Ele tem 6,74 polegadas, uma tela bastante grande, né, por sinal, mas a resolução é apenas HD+, 1600 por 720 pixels, com a proporção de 20:9 e a taxa de atualização é de 90 Hz. A resolução não me incomodou, mas o brilho sim. Ele traz um brilho máximo de 560 nits e aqui ele já está quase no máximo. E aqui, deixando o brilho no máximo, reparem que ele é bom para um ambiente interno, mas talvez sob o sol você tenha alguma dificuldade, né, para poder enxergar os elementos aqui na tela do aparelho. Tanto que eu quase sempre tenho que deixar o smartphone com brilho bem acima da metade aqui para poder ter uma boa legibilidade. Utilizando o luxímetro, o aparelho apresentou um brilho máximo de 324 lux, o que coloca esse aparelho realmente na categoria de entrada. Aparelhos de entrada trazem brilhos entre 250 e 350 lux, então ele está nessa mesma faixa. Infelizmente, em aparelhos básicos é esperado mesmo um brilho um pouco menor da tela. A resolução, como eu falei para vocês, não me incomodou, aqui mostrando os detalhes, né, das palavras, dos ícones, das imagens aqui. A resolução é boa, apesar da tela trazer uma densidade de apenas 260 ppi, mas o que me incomodou mesmo foi a questão do brilho, que poderia ser mais alto. Pelo menos a tela traz a taxa de atualização de 90 Hz, o que deixa a interface desse aparelho mais suave e também mais fluida. Essa versão que está comigo tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, então talvez a versão com 4 GB de RAM não apresente a mesma performance que essa versão que está aqui comigo. Essa aqui ela tem uma resposta bastante rápida, eventualmente ela apresenta
alguns pequenos engasgos, mas eles não são tão comuns. É mais quando a gente abre algum aplicativo mais pesado ou fecha esse aplicativo mais pesado. Ó, aqui, por exemplo, abrindo o Gmail, ele até apresentou engasgo na abertura, mas depois, ó, depois que você termina de abrir aqui o aplicativo, ele passa a ter uma interface bem mais ágil, bem mais rápida. Deixa eu abrir aqui a Play Store também para vocês verem, ó. Tá aqui com a Play Store fazendo a rolagem, ó. Ele tem uma interface bastante ágil. Aqui também mostrando a multitarefa, eu até posso aproveitar aqui para mostrar para vocês, né, como é que é a abertura dos aplicativos. Então vou reabrir aqui os apps, começando pela Play Store. Ó, repare que ele tem uma boa agilidade, ele dá uma certa engasgada, mas ainda assim tem um desempenho muito bom. Ó, reabrindo o Gmail também, ó, de novo, deu aquela travadinha no começo, mas depois passa a ter uma interface mais rápida. Abrindo o aplicativo de mapas também, ó, ele demora um pouquinho para carregar, dá umas certas engasgadas quando a gente afasta o zoom, né? Mas olha só, ele ainda assim tem uma boa resposta. Então, no geral, aqui o desempenho desse aparelho é bom. Deixa eu abrir também o YouTube para vocês poderem ver. Tá aqui carregando o YouTube, aqui na tela inicial, fazendo a rolagem também, ó. Dá umas pequenas engasgadas, né? A gente percebe que ele dá umas engasgadas mesmo com 8 GB de memória RAM. Mas o desempenho, no geral, é bom. Aqui também com o aplicativo de fotos e, por fim, aqui o Chrome. Tá aqui também fazendo a rolagem na página inicial do Chrome. Em relação à interface, temos um meio termo aqui entre a Realme UI e o Android padrão. Reparem que a Realme UI está um pouquinho diferente aqui nesse aparelho. Acredito que a Realme acabou simplificando a interface para poder melhorar o desempenho. Clicando aqui em sobre o dispositivo, a gente confirma, né, que o aparelho está com o Android 14, inclusive tem até uma atualização, mas ainda é para o Android 14 e não para o Android 15. Aqui a gente também consegue conferir as demais especificações. Essa versão que está comigo tem 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento. Aqui, clicando na memória RAM, você pode habilitar a expansão de RAM, que vai utilizar parte do armazenamento como auxílio da memória RAM. Então você pode usar 6, 8 e até 16 GB. Olha isso, 16 GB do armazenamento. E pode também desligar o recurso, caso você não queira utilizá-lo. E aqui também mostrando o menu de configurações, aqui as configurações da tela inicial, onde você pode adicionar os widgets. E reparem que a interface aqui está um pouquinho mais simplificada em relação à Realme UI tradicional. Então aqui a gente percebe que ela foi um pouquinho simplificada. Aqui mostrando também a gaveta de aplicativos, né, que não tem aqueles atalhos com letras, que a gente tem uma gaveta de aplicativos tradicional, semelhante ao Android padrão. Então a interface é um meio termo, né, até porque o painel de controle aqui está com outro visual, não está com o visual do painel de controle do Android padrão. E aqui, acessando as configurações, a gente consegue habilitar algumas opções especiais. Ó. Aqui, clicando em recursos especiais, tem a opção de mini cápsula, que vai mostrar notificações. Ó. Nessa parte superior, você pode colocar status da bateria, música, eventos também. Aqui tem o botão dinâmico, que você aciona utilizando os sensores digitais. Então, por exemplo, ó, dando aqui 2 toques no sensor digitais, né, 2 toques leves, ó, ele vai abrir o gravador de som. Ó, vou fazer de novo. 2 toques aqui, abre o gravador de som. Você também pode deslizar aqui no sensor digitais para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o volume. Além dele trazer o botão de volume, ó, redundância aqui, né? Você pode simplesmente deslizar aqui no sensor digitais. Ó, você pode ir aumentando ou diminuindo o volume. Não é tão útil esse recurso porque está bem do lado do botão de volume, né? Acaba sendo um pouco redundante, mas ele traz esse recurso. Tem a opção também de você pressionar 2 vezes fortemente no botão para poder abrir o aplicativo de câmera, e você pode também mudar qual aplicativo você quer abrir. Ó. Ele está aqui com o app de câmera, mas você pode mudar também a função, você pode escolher outras funções aqui para poder utilizar. Aqui eu também quero destacar os gestos no ar. Você pode controlar os aplicativos deslizando com a palma da mão para cima e para baixo. Então, por exemplo, aqui eu estou no Shorts, tá passando um vídeo, eu deslizo para cima, ó, e ele vai passando para o próximo. Mas acaba sendo mais fácil você usar o toque na tela. Mas imagina a situação que você está com a mão suja, molhada, e você quer trocar de vídeo, ó, você simplesmente faz o gesto e ele vai, ó, ele tem a detecção, ele vai mostrar um ícone mostrando que foi detectado, e aí você vai trocando aqui, passando para cima, né? Nesse formato aqui eu passo para cima, passo para o próximo, mas eu também posso fazer o contrário, ó. Deixa eu colocar ele assim, ó. Agora aqui eu posso voltar. Peraí que não foi. Ó, tá aqui, ó. Deslizando aqui, de novo, ó. Mas esse aqui é mais difícil dele detectar, ó. Pronto, mas foi, tá vendo? Então ele vai funcionar quando você tiver com a mão suja, por exemplo, a mão molhada. Dá para você utilizar esses gestos, mas eles não são tão fáceis de acionar. Então é mais um recurso que é bom que vocês saibam que existe, mas não funciona tão bem assim. Ele é compatível, ó, eu tava até com os aplicativos aqui, ó, com Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.
você pode usar esses gestos nesses aplicativos, além de atender ligações. E temos aqui os mais interessantes aqui para os brasileiros, que é a opção de bloqueio de aplicativo, cofre seguro e ocultar aplicativos. Bloqueio de aplicativo, simplesmente ele vai inserir uma senha de bloqueio, né, para evitar que, mesmo que alguém pegue seu aparelho desbloqueado, consiga ter acesso ao aplicativo. Aqui eu coloquei tudo número 1, né? Por exemplo, eu vou ativar aqui no Ace Racer, ó. Então tá aqui, quando eu for tentar abrir o jogo, ó, cliquei nele aqui, ele vai pedir a senha de privacidade, coloquei aqui tudo número 1, aí ele vai fazer a abertura do jogo. Então dessa forma você consegue evitar, né, que pessoas acessem o seu aplicativo de forma não autorizada. Tem também o cofre seguro, aqui dentro você pode colocar fotos, músicas, vídeos, outros tipos de arquivos também, eles vão ficar protegidos dentro desse cofre, protegidos com senha, e tem também a opção aqui de ocultar aplicativos. Nessa opção aqui, você vai adicionar aplicativos para ficarem ocultos, eles só vão aparecer dentro dessa pasta oculta, ó, tá vendo alguns deles aqui, e para acessá-los você precisa ir no discador, digitar jogo da velha, mais o seu código e jogo da velha de novo, ó. No caso aqui são 6 número 1 que eu coloquei, jogo da velha tá aqui, ó, vai abrir os aplicativos ocultos, essa é a única forma de você conseguir acessar esses aplicativos. E tudo aqui dentro do menu de configurações em recursos especiais, então ele traz essas opções, mas infelizmente não vem, por exemplo, com aquela barra lateral para te dar acesso a aplicativos, né? Aqui mostrando a multitarefa também, por aqui eu consigo até acionar o modo de tela dividida, mas ele não traz aquela opção de aplicativos em janela flutuante. Dá até para você inverter a ordem, clicando 2 vezes na barra central, mas não dá para redimensionar. Reparem que ele só deixa aqui o formato mesmo de meio a meio. E quanto à performance, temos um chipset bastante utilizado aqui em aparelhos de entrada. O Unisoc T612 é um chipset com 8 núcleos, 2 de performance da série A75 e 6 de eficiência energética da série A55, rodando até 1.8 GHz. E a GPU é a Mali G57. Ele traz opções com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, 6 GB de RAM com 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM também com 256 GB de armazenamento. A bateria tem 5.000 mAh, ele vem com um carregador de 15 watts na caixa e com brilho da tela em 120 lux, ele gastou 2% de bateria durante 1 hora de ligação e também gravando vídeo de 10 minutos com app de câmera, enquanto que ele gastou 6% de bateria tanto navegando no GPS durante 1 hora quanto assistindo 1 hora de vídeo no YouTube, um total de 16% de bateria gastos aí durante todo o teste. Ele mostrou uma autonomia muito boa, principalmente para um aparelho com uma tela grande, né, de 6,74 polegadas, mas a resolução HD+, o chipset com menos performance acabaram aqui ajudando na questão da autonomia. Em conexões, pontos positivos, ele traz entrada P2 para fone de ouvido e também vem com NFC, você pode usar o aparelho para fazer pagamentos por aproximação, para pagar passagem de ônibus e metrô também, bem interessante esse recurso. Enquanto o ponto negativo, ele só traz áudio mono, sua conexão Wi-Fi é 5 e ele tem Bluetooth 5.0. Quanto às câmeras, são 2 sensores traseiros, o principal de 50 megapixels com abertura de 1.8, mais uma lente auxiliar de 0,08 megapixels. A câmera frontal tem 5 megapixels com abertura de 2.2. O aparelho traz modo retrato para câmera frontal e câmera traseira e conta com modo noturno, mas apenas para a câmera principal. Possui time-lapse, câmera lenta, modo profissional para fotos, leitor de QR Code, modo panorâmica também e um modo para você tirar fotos na resolução máxima de 50 megapixels. Câmera traseira consegue filmar em até Full HD a 30 quadros, mas a câmera frontal infelizmente só filma em até 720p, resolução HD 1280 por 720 pixels, acaba sendo aí o ponto fraco do Realme C61, sua câmera frontal só gravar em até resolução HD. Para sua faixa de preço, é um aparelho que faz boas fotos. Os vídeos eu achei apenas ok. Vídeos com a câmera principal à noite até capturaram mais luz do que eu esperava, considerando que estamos falando aqui de um aparelho de entrada. Mas a câmera frontal, essa realmente se mostrou bastante simples. Consegue fazer até boas fotos em situações com bastante luz, mas eu não gostei muito dos vídeos, nem de dia, nem de noite. Em todo caso, eu estou deixando exemplos aí de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. O seu sensor de tais fica na lateral e ele é muito rápido e também bastante preciso. Olha só, nem parece um aparelho de entrada, né? Realmente muito rápido aqui, tem uma ótima precisão e uma excelente velocidade. E aqui testando o desbloqueio facial, vamos lá. Tá aqui, mais uma vez. Ele não é instantâneo, costuma ser rápido, mas vocês viram que ele não é instantâneo na hora de desbloquear, leva um tempinho aqui para fazer a leitura, mas é possível ir diretamente para a tela inicial.
E aqui mostrando o áudio, ele é mono, só sai apenas por aqui. 7 Pro, smartphone top. Os graves não são bons. Durante alguns meses, o volume também não é muito alto. E o som um pouquinho abafado. A minha experiência para vocês. O áudio apenas ok. Esse vídeo aqui vai ter uma pegada um pouquinho diferente. Isso porque no momento. E aqui mostrando o display de 6,74 polegadas, a tela é enorme, com resolução HD+, taxa de atualização de 90 Hz. Brilho acaba sendo o ponto fraco aqui, que também não é muito forte, né? São 560 nits no máximo. Mas está aqui mostrando para vocês ângulos de visão e também os vídeos rodando nessa tela. E são 3 versões do Realme C61 sendo vendidas aqui no Brasil. A versão mais básica, com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, está saindo por R$ 950. Aí tem uma versão intermediária com 6 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, saindo nesse momento por R$ 1.019. E temos a versão que está aqui comigo com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, saindo por R$ 1.025. Então a diferença entre as 3 versões é muito pequena e claro que eu recomendo fortemente vocês pegarem logo a versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Pelo menos a versão com 6 GB de RAM vocês podem pegar e evitem a versão com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Isso porque acredito que ela vai apresentar mais engasgos durante o uso da interface. A gente já experimentou alguns engasgos aqui na versão com 8 GB de RAM. Acredito que com 4 GB esses engasgos acabarão sendo mais presentes. Ponto fraco desse aparelho eu acredito que seja suas câmeras para vídeos, a frontal gravando em apenas HD e a traseira até filme Full HD, mas ela não impressionou. Para fotos o aparelho até que se sai bem. E como os destaques temos o carregador de 15 watts na caixa, o legal que é um aparelho que também traz NFC e acredito que a sua versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento esteja com preço bem legal, saindo por R$ 1.025. Acredito que essa opção seja a mais interessante nesse momento. A versão com 4 GB de RAM, apesar de ser mais barata, saindo por R$ 950, acredito que ela não seja uma opção tão interessante, já que existem outros aparelhos nessa faixa de preço que podem ser melhores, mas aqui com 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM, acredito que o Realme C61 seja uma boa opção custando R$ 1.025. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!